O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele disse à CNN que se a tese do PL fosse confirmada, as eleições deveriam ser anuladas. Essa reportagem está no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Ricardo Lewandowski ainda afirmou que concorda com o pedido de emenda para que o PL também peça a verificação de urnas no primeiro turno, pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro deu essa declaração na chegada ao Supremo Tribunal Federal para a sessão plenária de hoje. Acho que pelo menos isso, né, Felipe? Pegando aí a aparente ironia que Ricardo Lewandowski usa nessa declaração, eu acho que a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral fechado nisso, né? Não há espaço fora das ordens bolsonaristas para aceitar qualquer tipo de ilação sendo feita neste momento contra o sistema de votação. Não parte de lugar nenhum, nem no Congresso, nem no TSE, nem no Supremo, Câmara, Senado, de nenhum lugar parte apoio para isso. Mas você falou bem, há um elemento de ironia na fala do Lewandowski, e olha que ele não é muito de utilizar esse tipo de recurso. Mas não interessa ao Valdemar da Costa Neto perder os 99 parlamentares que o partido dele conseguiu eleger, porque, repito, é isso que traz dinheiro para o partido. Isso garante para ele centenas de milhões de reais do fundão eleitoral, que, aliás, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em 4 bilhões e 900 milhões de reais. É um fundão que estava ali em 1,7 bi, foi aumentado para 2 bilhões, depois houve uma tentativa de subir lá para 5,7 bilhões. O Bolsonaro, para fazer um teatro ali, vetou, mas aumentou 100 milhões, foi com 2,1 bilhões, com a base bolsonarista já negociando um aumento menor do que aquele bode na sala que havia sido posto pelo Congresso, e no final negociaram em 4,9 bilhões de reais para ser distribuídos pelos partidos. E o Valdemar da Costa Neto ficou com a maior fatia. Então, quando os ministros têm essa reação, o Lewandowski com essa declaração e o Alexandre de Moraes com uma primeira decisão, eles estão testando os limites do Valdemar da Costa Neto. Não interessa para ele. Por isso que ele foi para essa coletiva de hoje, depois daquela coletiva de ontem, sem embarcar na defesa de uma revisão geral da eleição. E aí se criou essa tese, que é a tese mais descarada da história recente, de que nós não queremos a revisão de toda a eleição para não causar um grande tumulto processual. É só desses pontos aqui, dessas urnas do segundo turno da eleição presidencial, que é aquela em que Jair Bolsonaro, que é do PL, perdeu. Então, assim, é tudo realmente muito ridículo. Agora, acho que tem uma questão de fundo que precisa ser tratada, e eu trato muito desse assunto nos meus artigos e comentários, que é a formação de bolhas, onde pessoas são abduzidas para um universo paralelo de uma segunda realidade, para usar até uma expressão técnica utilizada pelo filósofo austríaco Eric Voegelin, que, aliás, faz uma análise do totalitarismo à luz de Dom Quixote, de Cervantes, mostrando como Dom Quixote vivia ali no universo dos livros de cavalaria, e quando alguém tentava trazê-lo para a primeira realidade, ele rebatia, ele refutava, ele rejeitava aquela consciência. Então, muitas pessoas, pela demonização bolsonarista de todos os veículos de imprensa, elas ficam sujeitas ao bolsonarismo como a fonte legítima de informação. E eles abusam da desinformação, fazendo esses recortes de realidade e disseminando pelo WhatsApp, que é a única forma com que essas pessoas têm algum contato com esse universo político. E aí elas são mobilizadas de acordo com o interesse e a conveniência de políticos que são muito mais maliciosos do que elas podem conceber. Raquel, quer complementar? Queria, Márcio, é claro que o ministro Lewandowski está usando de uma ironia ali, né? Se a tese do PL for verdadeira, anula a eleição para senador, para deputado, para governador. Mas se a gente for levar a tese do PL a sério, e não dá para levar a sério, vamos anular a eleição para prefeito, vamos anular a eleição que deu vitória a Jair Bolsonaro em 2018, porque essas urnas estão sendo utilizadas faz tempo, com esse mesmo log, esse mesmo arquivo de votos, o processo todo igualzinho. Então, assim, você está jogando, o PL está se prestando ao papel, e o presidente Valdemar da Costa Neto também, acho que a Clarice tem mais a falar sobre isso do que eu, está se prestando a um papel de desacreditar todo o sistema democrático brasileiro. Não é o fantasma das eleições de 2022, ele está falando de mais de 50% das urnas, está sugerindo que a gente só considere 40% ali dos votos dos brasileiros, e está jogando suspeita sobre a eleição
eleição que deu a vitória a Jair Bolsonaro em 2018. Eram as mesmas urnas, com os mesmos logs, com os mesmos arquivos. Agora, pegando essa questão que você jogou para Clarissa, o PL em si, muito se fala que depois que o novo governo for empossado, Lula virar presidente, o PL vai rachar. Entre esses 99 deputados eleitos, nem todos são bolsonaristas. E haveria aí uma migração ou para o centrão ou mesmo para o lado de Lula. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a gente pode ver nessa tentativa que a gente está vendo desde ontem de tentar fortalecer o que ainda resta de bolsonarismo, e a gente sabe que 30% da população, do eleitorado, é um número relevante ainda, mas até que ponto essa estratégia do PL visa, de alguma forma, fortalecer o partido com o presidente Jair Bolsonaro? Bom, a primeira coisa é que eu acho que a gente tem que falar sobre a ambiguidade do jogo que Valdemar Costa Neto está fazendo, né? Os relatos que eu tive, acredito que outras pessoas que conversaram também com interlocutores de Valdemar Costa Neto tiveram, é a de que ele foi alertado, foi aconselhado pelas pessoas próximas dele a não levar isso adiante. Foi dito, olha, isso aí não vai prosperar, não tem como, pessoas no meio jurídico, e que Valdemar Costa Neto teria dito o seguinte, teria dito que sim, que ele está perfeitamente ciente disso, mas como é que ele vai lidar com toda aquela bancada bolsonarista, pressão do presidente Jair Bolsonaro, que é melhor resolver essa questão de uma vez por toda. Tentou fazer isso rapidamente ontem, não conseguiu. Aparentemente, como a gente já falou antes, foi pressionado a fazer uma exposição mais intensa. Mas fica aí esse jogo duplo. Embaixo do pano, Valdemar Costa Neto diz que não, eu também não levo isso a sério, mas sabe como é, o momento demanda. E por cima do pano ali, né, numa entrevista coletiva, ele atende ali aos anseios do presidente Jair Bolsonaro. Até agora, o PL tem demonstrado na figura de Valdemar Costa Neto que vai ficar na oposição ao governo Lula ao lado do presidente Jair Bolsonaro, mas a gente sabe muito bem como o PL opera, como o Centrão opera. Historicamente, a gente vê um grande fisiologismo nesses partidos e a gente não pode se esquecer de todo o passado de adesão a governos que existe no partido hoje liderado por Valdemar Costa Neto. Então, ninguém duvida que, uma vez empossado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vai sim haver uma ala do PL que vai mudar de lado, vai começar a fazer um jogo diferente. A gente viu, por exemplo, hoje um outro partido muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, Republicanos, já sacramentar ali a tal da independência, ou seja, já está abrindo a porta para quem quiser caminhar com Lula na frente poder fazê-lo. Vai ser agora? Não, não vai ser agora, mas voltando um pouquinho a uma coisa que a Raquel estava falando, e que eu acho que é super relevante da gente pontuar, é o quanto essa imagem de Valdemar Costa Neto como quase um cachorrinho do presidente Jair Bolsonaro soa ridículo considerando o tamanho dele politicamente. Lembrando que ele foi alvo de inúmeras denúncias, foi preso, se envolveu em escândalos de corrupção e submergiu por muitos anos. Quem cobre política faz tempo sabe que Valdemar Costa Neto optou há muito tempo por falar pouco, falar discretamente e não se colocar como protagonista, ainda mais de um assunto tão polêmico. Ou seja, isso mostra que neste momento ele está no barco com o presidente Jair Bolsonaro, sim. Se ele vai ficar, aí tudo vai depender do que o governo Lula vai oferecer para ele. Clarissa usa uma palavra perfeita, né? Ambiguidade, porque ele diz, eu fui surpreendido. Eu fui eleito por essas urnas, eu sempre confiei nessas urnas, mas aí me trouxeram um dado que realmente... Não tinha, né, como eu deixar passar. Eu não tinha como deixar passar. Doutor Vitor Porto, uma última pergunta e muito rápida, que a gente já está quase acabando o nosso tempo para esse assunto aqui. Como presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, que lições a gente tira disso para evitar que se repita, se possível, é claro, nas próximas eleições? Márcio, a OAB, antes mesmo do Exército, é uma entidade certificadora do processo eleitoral e peticionou ao TSE dizendo que verificou, auditou também as urnas eletrônicas e não verificou nenhuma falha. Agora, só bem rapidamente para dizer para a Clarissa, pontuar, o que me parece que a posição do deputado Valdemar Costa Neto foi o seguinte: eu tenho uma batata quente na mão. O partido contratou uma auditoria que apresenta algumas falhas. Diz que esse técnico, né, se ele tem credibilidade ou não, isso vai ser apurado mais lá na frente. Mas eu acho que entregou a batata quente para a Justiça Eleitoral, para dizer o seguinte: olha, isso aqui está na minha mão, eu não vou arquivar,
né? Eu não vou esconder. Agora, a Justiça Eleitoral é que a gente precisa cobrar, para que seja rápida e dê uma resposta definitiva em relação a esse assunto. Alexandre de Moraes, tire o Jair Bolsonaro do meu pé. Esse é o doutor Ricardo Vitaporto, ele nos ajudou a entender essa questão, essas acusações do PL. Ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. A gente se despede dele agora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.